o Zema venceu, o Nicolas passou o rodo. Como é que o Bolsonaro perdeu em Minas? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão. Ninguém consegue explicar. Não estou aqui para questionar a lisura do processo eleitoral, não, mas que é muito esquisito. A gente recebe com muita estranheza. O Zema ganhou no primeiro turno. O nosso senador, candidato apoiado pelo Bolsonaro, que é o Cleitinho, também ganhou bem. O Nicolas é o federal mais votado da história de Minas Gerais. Eu sou o estadual mais votado da história de Minas Gerais. O Bolsonaro perdeu. A única coisa que está destoando aí em Minas Gerais é realmente o resultado da presidência. Mas independente do que tenha acontecido, a gente está trabalhando muito para reverter esse quadro. A gente ganhou um reforço agora espetacular, que é o governador Romeu Zema. Ele não pôde estar com a gente no primeiro turno por uma questão de partido. Ele estava num outro partido que tinha um candidato a presidente. Agora entrou firme na campanha, batendo pesado no PT, falando do que o governo tem trazido para Minas Gerais. Então, eu tenho confiança que a gente vai virar esse jogo não só em Minas, mas também no Brasil. E aqui em Minas, com esse reforço de peso, que é o governador Romeu Zema. Aqui em Minas não, né? Estou no Rio. Lá em Minas é o governador Romeu Zema. Você tem confiança, porque você tem que ter confiança pelo teu lado, pela tua fidelidade, ou porque você realmente tem confiança que nós vou falar nós porque eu sou a direita, vamos tirar 6 milhões de votos? Olha, eu tenho confiança por uma série de fatores. Eu acho que, assim, além do tempo de televisão igual agora para os dois, onde a gente tem como mostrar a corrupção, a canalice do PT, os resultados do governo, a gente vai ter uma condição mais de pé de igualdade, a gente vai ter os debates cara a cara. E vamos combinar, o Lula ele não tá batendo bem na bola, né? Ele tá falando as coisas ele sempre foi bom, nisso tá ruim, né? Ele é um excelente cabo eleitoral pro Bolsonaro. Toda hora que a gente dá uma oportunidade dele falar, ele fala alguma bobagem que nos ajuda. A última dele foi agora em Belo Horizonte, ameaçando Minas Gerais, dizendo que o Zema vai sentir remorso, vai se arrepender de não apoiá-lo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se ele ganhar, Minas Gerais vai ficar 4 anos à míngua, sem receber recurso do governo federal. Então a gente vê claramente um governo que é parceiro de Minas Gerais, é parceiro do governador Romeu Zema, que já entregou obras importantes no nosso estado e já está com compromisso de entregar mais. O ministro da Infraestrutura esteve em Minas, anunciou que até o final do ano a gente vai ter 60 quilômetros de duplicação da BR-381, que é a chamada Rodovia da Morte, lá em Minas. Para o próximo mandato vão ser mais 160. Que é a que liga Minas com o Rio. Não. O que liga Minas com o Rio é 040. A 381 liga BH com São Paulo, no sentido sul, mas esse trecho é bom, só que ela também liga BH com Espírito Santo, no sentido norte. É esse trecho que é muito pista simples, tem muito acidente, está sendo duplicado agora. A gente vai ter também duplicação da 262. O recurso da linha 2 do metrô, que é algo esperado assim há décadas em Belo Horizonte, já está encaminhado, já está separado para fazer essa obra. Então, assim, o cidadão mineiro ele tem duas opções. Ou um governo que vai investir no nosso estado, que vai ser parceiro do nosso estado, ou um bandido que, por revanchismo, por vingancinha do Zema, vai deixar Minas Gerais sofrendo aí 4 anos. Mas, respondendo a pergunta, para não falar que eu fugi, a confiança, eu vou falar principalmente de Minas Gerais. Se dá por uma conta de padaria. Você pega a votação oficial do TSE, o Zema teve 6 milhões em Minas. O Bolsonaro teve 5.200. Dá uma diferença de 800 mil. Só que a gente teve um candidato próprio do PL, o Carlos Viana, que teve mais de 700 mil. Se a gente partir do princípio que todo mundo que votou no Viana votou no Bolsonaro, que é o pessoal que votou 22 de cabo a rabo, a gente tem um universo de mais de 1,5 milhão de pessoas que votaram no Zema e não votaram no Bolsonaro. Isso que é muito difícil de engolir. Mas, sendo isso fato, com o apoio do Zema, a gente tem que buscar essas pessoas. A vantagem do Lula foi 600 mil em Minas. Se a gente buscar metade, a gente já virou o jogo em Minas Gerais. Se a gente considerar que algumas dessas pessoas votaram no Zema e no Lula, o voto que a gente vira ele vale em dobro, que é 1 a menos para o Lula, 1 a mais para o Bolsonaro. Então, é muito, muito importante esse apoio do Zema. A gente continua rodando Minas Gerais. Eu, o Nicolas, a gente está aí também com o Cleitinho, está firme nessa campanha de segundo turno. Eu tenho confiança, sim, vou falar do meu estado, que é o que eu vivo. Minas Gerais nós vamos virar e eu acredito que a gente consegue fazer um bom trabalho também para virar o restante do país. Vocês têm uma conta que é muito difícil, que é assim, eu entendo a questão do todo mundo que não votou em ninguém ou que votou em outros candidatos pode eventualmente mudar para o Bolsonaro mais do que para o Lula, e até acho que pode acontecer, porque afinal de contas foi indicado para o eleitor do Lula que se ele votasse no primeiro turno ele podia resolver ali. Então talvez o Lula tenha atingido o limite dele. Ainda assim, eu não consigo imaginar uma coisa, é o cara que votou no Lula votar no Bolsonaro e vice-versa. Essa virada de voto eu não consigo imaginar nesse cenário polarizado. Olha, eu acho assim, depende. Eu acho que o principal realmente é quem não foi. Muito se fala aí do eleitor do Ciro, da Tebet, que são eleitores importantes da gente trazer para o nosso lado, mas existe muito mais gente que não foi
ou que votou branco e nulo, né? São 30 milhões de pessoas que jogaram fora o seu voto e a gente precisa reforçar a importância delas estarem votando, do risco que é uma volta do Lula, uma volta do PT. Mas esse voto aí, a pessoa migrar do Lula para o Bolsonaro, é muito difícil você pensar que a pessoa votou no Lula e no Zema, que são projetos completamente diferentes. O Zema é um cara liberal, um cara direita, é um cara que passou a campanha inteira batendo no PT, dizendo do desastre que foi a gestão PT-Pimentel. Ele não pedia voto pro Bolsonaro, que ele tinha o candidato a presidente, mas sempre batendo no que foi a gestão do PT. Então, se esse cara existe, é um cara que dá para trazer pro nosso lado. O cara que votou no Zema, ele tem alguma coisa ali com a direita, ele acredita nesse modelo de gestão, que é uma pessoa que pode vir para o nosso lado. Realmente, o petista convicto, o cara que anda de blusa vermelha, balança a bandeirinha, esse aí não adianta, nós não vamos trazer. Mas se tem esse perfil de eleitor, eu acho que com a ajuda do governador a gente pode sim estar trazendo algumas dessas pessoas.